vamos falar de um tema importante. Você viu o ministro falando aí da redução do desmatamento. Mas um levantamento feito pela plataforma Termômetro do Código Florestal, lançado no fim de fevereiro, revela déficit de reserva legal, que é aquela quantidade de área que precisa o produtor, o proprietário manter dependendo do bioma. De acordo com esse levantamento, há um déficit de reserva legal no Brasil de 16 milhões de hectares. Na Amazônia, 80% da vegetação deve ser mantida de acordo com o nosso Código Florestal. Mas a falta da implementação do cadastro ambiental rural no país impede essa fiscalização. E de acordo com essa ONG, nessa região, na Amazônia, o déficit é de 9,4 milhões de hectares, o equivalente a um estado de Santa Catarina. Para comentar sobre esses dados, nós vamos ouvir agora a Jarlene Gomes, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Jarlene, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, está aqui. Foi até bom que você percebeu aí o debate de ontem na CNA. A gente é um canal rural, defende o produtor, que apanha muito, mas a gente é muito fiscalizado, porque o Código Florestal brasileiro é compreendido como um dos mais rigorosos do mundo. E se você não obedece, você sofre as punições. Só que o CAR está muito atrasado em termos de validação. Eu pergunto para vocês, no momento em que o governo está anunciando a redução de 50% no desmatamento da Amazônia, esses dados, eles são de qual tempo que foi feito isso? Boa tarde. Boa tarde, Valtênio. Primeiro, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar. Eu quero esclarecer que não é uma ONG, o Observatório do Código Florestal é uma rede onde várias organizações trabalham na qualificação da informação. E, de fato, essa informação ela é feita a partir de vários especialistas de organizações da sociedade civil, onde tenta trazer para o público, tanto para os tomadores de decisão, mas também para a sociedade civil, como que está a implementação do Código Florestal brasileiro no país. Esses dados, eles são feitos a partir de dados oficiais, então a gente pega dados ali de desmatamento do PRODES, dados do CAR do próprio SICAR, e a gente traz essa informação, e o que a gente também traz ali de informação é o seguinte: o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, ele precisa estar integrado com outras políticas públicas e ele precisa ser visto como uma ferramenta de planejamento e de gestão ambiental, né? Então, a gente sabe que no Brasil tem essa obrigação de ter ali um percentual de reserva legal, mas como a gente tem percebido que as mudanças climáticas é uma realidade, que a gente tem perda de produção, que a gente tem um impacto econômico gigantesco na economia, então a gente precisa olhar de fato que a gente precisa de uma floresta preservada ali, porque significa conservar a água do território, conservar os polinizadores, conservar o solo, né? Porque um solo sem floresta ele é degradado. Então, a gente trabalha na qualificação dessas informações para também trazer essa base para o debate ambiental e produtivo também. Você disse que não é uma organização não governamental. O que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia? É um órgão governamental? O Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia é uma organização não governamental, né, um OCIP também, e que faz parte da rede do Observatório do Código Florestal, onde tem outras organizações da sociedade civil que se juntam para tecnicamente discutir e elaborar esses dados que você consegue ver hoje na plataforma do termômetro. A gente não tem nada contra a ONG. É uma ONG e a gente sabe que tem ONGs que trabalham pela preservação, a gente sabe que tem ONGs que trabalham de forma bastante séria, principalmente na Amazônia. O que eu estou perguntando é que os dados que são apresentados é de uma supressão de reserva legal da ordem de 10 milhões de hectares na Amazônia, ou seja, de que forma que se chega a esse dado se você ainda não tem a análise do CAR? Porque, de acordo com a Embrapa Territorial, o que a gente tem de dados apresentados é que os produtores preservam dentro das suas propriedades 1/3 da vegetação nativa no Brasil, o que significa mais ou menos 55 milhões de hectares dedicados à preservação nos estabelecimentos.
A Embrapa é um órgão do governo, trabalha também com dados do INPE. É só para a gente poder se organizar aqui para saber de onde que os números saem, porque sai número para todo gosto. O governo anuncia, por exemplo, agora, está feliz de celebrar 50% de queda no desmatamento na Amazônia. Essa supressão relacionada à vegetação nativa, à reserva legal, ela foi retirada ao longo do tempo e agora se chegou a esse número? Era isso que eu estava perguntando. Perfeito. A gente chega a esse número porque dentro do Código Florestal tem vários artigos com as regras que são aplicadas ali para você identificar o que é reserva legal, o que é área de preservação permanente e o que são excedentes de vegetação nativa. Então, o que é feito? Essa equipe técnica das organizações, elas trabalham em modelos onde aplica essas regras do Código Florestal a partir da área cadastrada. Então, a gente está falando de área cadastrada dentro do SICA, onde é gerado esse modelo, e a gente chega a uma estimativa. Esse dado é uma estimativa para dizer assim, olha, do que foi cadastrado no Brasil e também por bioma, por estado e por município, a gente estima que o passivo de reserva legal no Brasil, por exemplo, é 16 milhões de hectares. A gente estima que no Brasil tem mais de 100 milhões de hectares de excedente de vegetação nativa, né? E que você pode olhar para esses dois números, uma onde você tem ali a oportunidade de fazer um plano de negócio onde você pode recuperar aquela área, mas também o que o Brasil pode fazer com os excedentes, né? Qual é o benefício para o produtor rural com esses excedentes que o Brasil ainda conserva? Na verdade, nós temos uma lei aprovada, pagamento por serviços ambientais. Exatamente. Nós temos um patrimônio, os produtores rurais mantêm em suas propriedades um patrimônio imobilizado da ordem de 4 trilhões de reais. Esse é o cálculo que se faz, que o produtor deixa, que ele não pode mexer. Esse é o nosso Código Florestal brasileiro. A gente no Brasil fala muito de desmatamento, mas é preciso diferenciar o que é o desmatamento legal do desmatamento ilegal. Quando você suprime a reserva legal, você está cometendo crime, ou seja, 16 milhões de hectares, de acordo com o estudo de vocês, são fruto de crime ambiental, porque você está suprimindo reserva legal. Se você suprime reserva legal, desrespeitando o parâmetro que tem cada bioma, você tem que ser multado, você tem que ser convidado. Primeiro, convidado para poder fazer um programa de recuperação ambiental. Você tem o CAR, deu problema, chama o produtor, os órgãos ambientais nos estados e vai dizer, está com problema, você precisa suprir essa falta aqui de reserva legal. O produtor terá um tempo, faz um planejamento e se não cumpre, aí sim você vai ter multas e se você anda direito, você tem benefícios, inclusive nos financiamentos do Pronaf, nos financiamentos do próprio Plano Safra, você é bem tratado pelos bancos. Isso é muito bom, o que o governo está imprimindo nesse sentido, mas a gente precisa saber aonde está, quanto é e estimular o produtor a fazer a recuperação dessas áreas que foram suprimidas. Sim, veja bem, essa questão do crime ambiental, ela precisa ser feita caso a caso, né? Porque o que é que a gente está falando? De passivo. E o passivo, como você bem colocou, cada estado está elaborando o seu programa de regularização ambiental. Dentro desse programa, existe ali as diretrizes para o produtor cumprir, né? Tanto a parte de ele estar em conformidade com a lei, como a parte de ele também lucrar com isso através do pagamento por serviços ambientais, por exemplo. Né? Então, uma outra questão importante é que hoje a gente já tem várias iniciativas no Brasil que mostram essa oportunidade. O IPAM, por exemplo, ele desenvolve um projeto chamado Conserve, que já paga pelos produtores por esse excedente que legalmente ele poderia ter desmatado, mas que conservou e que ele está sendo compensado por conta disso, né? Então é importante a gente olhar o Código Florestal na natureza dele, né? Então a gente tem todo um histórico de desmatamento no Brasil que é bem antes do que a gente tem da legislação agora, né? E que não vai ser um crime ambiental porque até então não era.
né? Então, a gente tem ainda vários benefícios, como, por exemplo, na Amazônia Legal, quem implementa outro instrumento como o zoneamento ecológico econômico, 50% da área consolidada é que vai ser a reserva legal, e não 80%, né? Então, é importante olhar cada artigo do Código Florestal para entender, né,